Fala pessoal, tudo bem? Professor Fabiano na área. Hoje nós vamos revisitar sobre um assunto muito importante que aparece com muita frequência aí no ensino fundamental 2, hein? Máximo divisor comum e também o mínimo múltiplo comum. Para esses dois assuntos nós vamos usar os números primos que vocês também já estudaram. O que seriam os números primos? Os números primos, eles têm dois divisores. O que seria isso, dois divisores? Quando esse número ele possui apenas dois divisores que o resultado chegue a zero no resto. Por exemplo, o número 4. O número 4, ele tem quantos divisores? Tem o 1 que divide ele, tem o 2 também que divide ele, e também tem o 4 que divide ele. Portanto, 1, 2 e 4, o 4 tem 3 divisores. Ele não é considerado um número primo. Quais seriam os principais números primos? Pelo menos os 5 primeiros vocês precisam saber. Seria o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Esses 5 primeiros são fundamentais para a nossa aula de hoje e nós vamos usar muito, hein? Máxima atenção, se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta e depois vê se entende novamente, tá bom? Então aqui, eu já coloquei direto que o máximo divisor comum do 35 e 40 é o 5. Nós vamos verificar o porquê disso. Então, 35 e o 40, e nós vamos colocar aquela famosa barrinha ao lado. Quem que nós colocamos aqui ao lado? Os números primos. Qual o primeiro número primo? O primeiro número primo é o 2, então nós colocamos aqui o 2. 35 não dá para dividir por 2, portanto, nós copiamos ele. O 40 dá, dividir por 2 é encontrar a metade desse número. Qual seria a metade? 20, metade do 40. Por 2 de novo. 35 não dá, copia. E aqui daria 10, metade de 20. Por 2 de novo. 35 copiamos e a metade de 10 é 5. Opa, já não é possível mais dividir por 2. O próximo seria o 3, mas nem o 35 nem o 5 é divisível por 3. Então, nós vamos para o próximo, que é o 5. 35 dividido por 5 é 7. 5 por 5 dá 1. Ainda temos o 7. Então, nós vamos para o próximo número primo, que é 7. E aí, nós chegaríamos em 1 e 1. Chegou no 1, acabou o nosso cálculo. Nós só vamos na verificação. O que seria o máximo divisor comum? É um divisor que é comum para os dois números. Ele tem que dividir os dois números ao mesmo tempo, tá bom? O 2 dividiu os dois? Não, porque o 35 não. Esse 2 dividiu os dois? Não, ele só dividiu o 10. O 2 dividiu os dois? Não, ele só dividiu o 10 aqui. O 5, ele dividiu os dois números ao mesmo tempo? Sim. Então, o 5 é um divisor comum a 35 e a 5. E o 7, ele só dividiu o número 7. Portanto, aqui, o nosso MDC entre 35 e 40 é o número 5. Belezinha? Mais um testezinho aqui. Vamos fazer com esse. 12 e 60. Barrinha da fatoração. E nós vamos decompor esse número, fatorar esse número. Por 2, aqui ficaria metade 6 e a metade 30. Por 2, metade de 6 dá 3, metade de 30, 15. Opa, não é mais possível por 2. Nós vamos para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. E por 5, que é o próximo número primo, 1 e 1. Chegamos no 1, acabamos com o nosso cálculo. Nós vamos verificar os divisores comuns.
O 2 dividiu os dois? Sim, circula ele. O 2 dividiu esses dois números? Sim, circula ele. Ó, dividiu 6 e dividiu 30. O 3 dividiu o 3 e o 15? Sim, circula ele. E o 5? O 5 só dividiu o 5. Então, nós vamos pegar esses números e nós vamos multiplicar eles. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Esse 12 é o nosso MDC entre 12 e 60. Então, quando perguntar qual o MDC entre dois números, tem que fazer esse processo e aí encontrar essa multiplicação, gerando assim o maior divisor comum. Tem como fazer com 3 números? Tem também, vamos fazer. 20, 30 e 25. E aí nós vamos colocar a nossa barrinha e dividir por quem mesmo? Fatores primos, isso, os números primos, por 2. 10. Se não der para dividir, copia. O 30 dá 15. Opa, o 25 não dá, copiamos. Por 2 de novo. Aqui dá 5. Aqui não dá, copia. E aqui não dá, copiamos. Por 3. Opa, por 3 dá o 15. Então tem que ser por 3 antes do 5, tá? Copiamos o 5. 15 por 3 dá 5. E 25 não dá, copiamos. Por 5, 1 e 5, e por 5 novamente, chegando a 1 e 1. Vocês perceberam? Toda vez que não for possível, você troca o número sempre na ordem aqui dos números primos, respeitando essa ordem. Agora nós vamos na verificação. O 2 não dividiu todos, porque não dividiu 25. O 2 não dividiu 25. O 3 não dividiu 5 nem o 25, só dividiu 15. O 5 dividiu todo mundo. Opa! Esse daqui é um divisor comum a todos os números. E o último, esse 5 só dividiu o 5. Portanto, lá em cima, o MDC entre 20, 30 e 25 é o número 5. Belezinha a primeira parte? Tudo bem, tudo certo? Beleza, vamos lá. Mínimo múltiplo comum. O processo é o mesmo, só no final que nós vamos fazer uma pequena modificação. Nós vamos colocar aqui então o 30 e o 40. Nós vamos colocar a barrinha também daqui da decomposição e nós vamos dividir. Por quanto que nós vamos dividir? Vamos começar pelo 2. 30 dividido por 2, 15. 20, 40 dividido por 2, opa, é 20. Por 2, 15 não dá, copiamos e aqui dá 10. Por 2, 15 não dá, copia, 10 por 2, 5. Por 3, daria 15 dividido por 3 é 5 e o 5 não dá, copia. E por 5, 1 e 1. Chegamos no 1, acabamos o nosso cálculo. O que nós vamos fazer então para finalizar a conta do MMC agora? Não é MDC, é o mínimo múltiplo comum. Todos esses números que nós encontramos, nós vamos multiplicar. Então, nós vamos multiplicar o 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 3 e vezes o 5. Esse daqui nós já sabemos. Qual o resultado? 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 3, 8. Então, ficou 8 vezes 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. Eu multipliquei esses dois aqui. 8 vezes 15, nós vamos fazer o processo devagar. 2 vezes o 15 dá 30. 4 vezes o 15 dá 60. Para chegar no 8 vezes 2, portanto, 120. Nossa, Pro, eu não sei fazer assim. Faz o cálculo separadamente, multiplica por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 3, depois por 5. Não tem problema, tá? Resultado,
120 aqui é o nosso MMC, então, entre 30 e 40. Acabou. O que muda do MMC para o nosso MDC? A multiplicação final. Esse daqui são os números divisores comuns, nós só multiplicamos esses, e nesse daqui nós multiplicamos todos os números primos ali resultantes. Tudo bem? Belezinha? E o último aqui, ó, 20, 45 e 21, barrinha, e nós vamos decompor aí por 2, 10, 45 não dá porque não é par e o 21 também não, por 2, 5, 45 não dá, 21 também não, por 3 daria, por 3 o 5 não dá, 45 dividido por 3 é 15 e 21 por 3 é 7, por 3 de novo, 5, 15 por 3 é 5, 7 por 3 não dá, copiamos, por 5, 1, e copiamos o 7, e por 7, 1 e 1. Todos esses números fazem parte da nossa multiplicação. Quem que nós vamos multiplicar então? Todos os números. 2 vezes 2, vou pôr aqui direto 4. 3 vezes 3, vou pôr aqui direto o 9. E 5 vezes 7, vou colocar direto aqui 35. 4 vezes 9, 36, vezes o 35. E aí nós vamos verificar esse resultado. 36 vezes 35. Vou colocar aqui do ladinho. 36 vezes 35. 5 vezes 6, 30. Subiu 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Mais 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Portanto, a soma já vou pôr direto. 0, 8 mais 8, 16, sobe 1, 2 e 1, 1260. Então, o nosso MMC entre 20, 45 e 21, número grande, hein? 1260. Então, diferença entre o máximo e o mínimo. Multiplicamos apenas os comuns. Aqui nós multiplicamos todos. Não entendeu muito bem a aula? Volta um pouquinho, pausa o vídeo, tenta fazer, depois dá o play e vê se está certo. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.